Nós estamos encerrando hoje, né, o último dia do mês da família. O mês de maio é considerado o mês da família. Hoje é o último dia. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmos número 128. Salmos número 128. Na semana passada, nós estivemos falando em cima do Salmo 127. E hoje continuaremos falando no mesmo tema, né? Salmo 128. Fases da família. Toda família, ela passa por fases. E a gente está levantando essas fases e expondo para os irmãos. Salmo 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos, como eu tinha dito no domingo passado, nós trabalhamos esse mesmo tema, porém, como nós estávamos em home office, né? Vocês estavam em casa, né? A gente passou pela internet a mensagem, na esperança que todos os irmãos tenham assistido e tenham sido edificados. O Salmo 127 e o Salmo 128, eles são considerados como salmos geminados. Esses salmos eram cânticos, né? São chamados também de cântico de degraus. Deixa eu a opção passar aí, porque... Então, são chamados cânticos de degraus, ou cânticos de romagem, que eram os cânticos que os peregrinos, quando iam a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, né? Eles iam entoando esses salmos. Porém, o Salmo número 127 e o 128, apesar de eles serem compostos, foi composto pelo mesmo autor, porém, assim, eles estão separados. Eles têm uma ideia de continuidade, por isso que eles foram colocados um após o outro, por uma questão de continuidade. Tá? E na semana passada, nós falamos das duas primeiras fases da família. E a primeira fase da família é a fase da estruturação familiar, né? E isso está dito nos versos 1 e no verso 2 do Salmo 127, que diz assim: E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer aqui? Que Deus, ele precisa ser o alicerce da família. Toda família edificada no alicerce chamado Jesus, né? Essa família, ela vai ser bem sucedida lá na frente. Eu já passei aqui há algum tempo atrás uma pesquisa que foi feita entre duas famílias americanas. Uma é a família de uma pessoa que um não crente, uma pessoa sem nenhum objetivo de vida nesse aspecto, no cristianismo, né? E a sua descendência, a sua árvore genealógica.
aí no meio dessa árvore genealógica dessa pessoa que é sem Deus, sem Cristo, sem Jesus, haviam pessoas que se tornaram drogadas, pessoas alcoolistas, pessoas que se envolveram com prostituição, pessoas de diversas coisas ruins, e a contribuição para o Estado foi praticamente nula, né, dessa pessoa. Porém, quando se fizeram essa mesma pesquisa, né, em cima de uma família, no qual a família iniciava-se e ali pesquisaram a árvore genealógica daquela família, e lá, dentro daquela árvore genealógica, tiveram pessoas que deram contribuições à sociedade, tiveram advogados, tiveram pessoas que foram políticos, pessoas que foram deputados, senadores e até um presidente da República, né, dos Estados Unidos. De sorte a família de Jonathan Edwards. Então, há uma diferença substancial quando a família não é edificada dentro dos preceitos de Deus. Os preceitos de Deus, eles precisam ser seguidos. Deus precisa estar presente em todas as fases da família. A primeira fase, que é a estruturação, começa pelo casamento. Toda família inicia através do casamento. E ela precisa ser conforme o que Deus determina. Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que esse verso está dizendo? Primeiro, é Deus instituindo a família, instituindo o casamento aqui, né? Antes de instituir o governo, antes de instituir a igreja, Deus instituiu a família. E a família é a base forte da vida cristã, né? É a base forte da vida cristã. De sorte que o que Deus está determinando aqui, primeiro, que o casamento ele é heterossexual, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. A sociedade anda abalizando casamentos fora desse padrão, né? Mas não tem condição de ser um casamento, não tem como ser um ajuntamento, uma outra, qualquer outro nome que der para a situação pode ser, mas casamento só pode haver, segundo as leis de Deus, só pode haver entre homem e mulher, porque o casamento tem um propósito. O casamento tem um propósito de perpetuar a raça humana. Se por um acaso fosse casamento permitido, outro tipo de casamento, logicamente a raça humana seria extinta, né? Seria extinta se fosse diferente, né? Dois homossexuais não produzem, eles não se reproduzem, na verdade. Bem, o casamento também, ele é monogâmico, né? Deixar o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Ele não disse aqui, Deus não está falando que as suas mulheres, está falando a sua mulher. É uma só, enquanto os dois viverem, só a morte pode separar, né? E é uma só mulher. E no final, o casamento, ele mostra que o casamento é uma fusão de almas, né? As almas das pessoas são fundidas, né? E a relação sexual é um instrumento para isso, para fundir as almas das pessoas, faz as duas pessoas serem uma só, né? Por isso que serão uma só carne, né? O casamento ele foi instituído para que o sexo fosse praticado dentro do casamento, porque o sexo fora do casamento, antes do casamento, é considerado fornicação, segundo a Bíblia, e o sexo depois do casamento é considerado adultério, né? Sexo fora do casamento é considerado adultério, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7:9, diz que, mas se não puderem se conter, Paulo falando, né? Casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, né? É melhor casar do que viver de maneira
irregular. Tá? Bem, aí entra a segunda fase da família, que é a chegada dos filhos, né? A Bíblia diz aqui entre os versos 3 e 5. Primeiro verso 3 diz assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Ou seja, a palavra de Deus dá duas qualificações importantes aqui para que os pais entendam o que são os filhos, né? Primeiro, ele diz que filho é herança do Senhor, herança de Deus. Uma herança, você não recebe uma herança por mérito, né? Você recebe uma herança mesmo sem você merecer receber, né? Mas você recebe. E a herança que nós recebemos, a gente seria imprudência da nossa parte se nós recebêssemos a herança e estourássemos, jogássemos tudo fora, né? Seria imprudência, né? Então, assim, a herança é para ser conservada e é para ser perpetuada para sempre, né? É levada para adiante, tá? A outra qualificação que ele dá aqui aos filhos é que os filhos são galardão. O que é um galardão? Galardão é um prêmio, uma recompensa, né? E isso já faz parte da graça do Senhor. E a graça é um presente merecido, né? Nós não merecemos, mas nós recebemos. Eu não merecia os meus filhos, mas Deus nos deu a minha castigo dos nossos filhos, né? São presentes de Deus para as nossas vidas, né? E assim que os nossos filhos precisam ser encarados como verdadeiros presentes de Deus para as nossas vidas, para que a gente cuide bem, para que a gente trate bem, para que a gente prepare esse presente de Deus para mais adiante o mundo não tomá-los de nós, né? Eu acho que a maior dor que eu acho que um cristão deve passar é quando o mundo toma o seu filho, né? Toma o seu filho e ele vê o seu filho se perdendo, assim como a areia sai entre os dedos, né? Então é muito complicado para nós cristãos ver se perder aquilo que Deus te deu com amor, te deu como presente, te deu como herança, mesmo nós não merecemos. Agora nós entramos na terceira fase, que agora no Salmo 128, né? Que é a terceira fase, é a fase da estabilidade da família, né? O verso 1 diz o seguinte, do verso 1 ao verso 3, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem, né? A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Bem, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui, analisar, é quando ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro, a gente começa a pensar que temer ao Senhor, como eu tenho dito, já falei várias vezes isso aqui e repito mais uma vez, que temer ao Senhor não é viver com medo de Deus, não é isso. Temer ao Senhor é respeitar os seus princípios, respeitar as suas leis. Deus tem leis específicas para a nossa vida, para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz. A gente precisa respeitar as suas leis. Isso é temer ao Senhor. E depois ele fala de andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos, isso dá uma ideia de continuidade, andando nos seus caminhos, continuando a andar, cumprindo os preceitos de Deus constantemente em toda a sua trajetória de vida, né? Então esses serão felizes. O mais interessante aqui dessa história é que esse verso 1 do 128, ele dá uma resposta ao verso 1 do 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se a gente não colocar Deus como o princípio, como o fator principal no seu lar, na sua família, vai ser em vão tudo aquilo que você for fazer. Você pode
é como a própria palavra diz, né? Você pode comer pão de dores, você pode acordar de madrugada, dormir pouco, trabalhar muito, construir patrimônio, ser muito rico, mas se Deus não tiver no centro do seu casamento, no centro da sua família, tudo isso será em vão, não vai valer de nada. E agora, o salmista, ele dá a resposta, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? E que anda nos seus caminhos, ou seja, feliz será aqueles que inicialmente estruturaram a sua família segundo os preceitos do Senhor e continuam andando segundo esses preceitos, né? Esses serão felizes, gozará de felicidade e de alegrias, né? O verso 2 já diz o seguinte: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Ou seja, aqui no verso 2 a gente vê uma transformação, uma mudança, uma quebra da maldição que foi determinada lá em Gênesis 3,17, né? Que diz assim: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, quando Adão e Eva eles pecaram lá, Deus determinou essa maldição sobre a vida do homem. Só que essa maldição é quebrada quando o homem serve ao Senhor, quando o homem teme ao Senhor, quando o homem anda segundo os caminhos do Senhor, quando o homem leva a sua família também junto consigo, andando segundo os desígnios do Senhor. Isso é quebrado, e agora ele comerás o trabalho das suas mãos. Ele vai precisar trabalhar sim, mas não é mais um trabalho penoso, não é trabalho mais com espinho, não é trabalho mais com sacrifício. É um trabalho que ele vai fazer, simplesmente, e ele vai prosperar, e ele vai ser feliz, e ele vai ficar bem, né? Ele vai se sentir bem naquilo que ele faz, né? Haverá alegria, haverá sucesso, haverá felicidade e, por fim, bem-estar em tudo aquilo que ele faz. No verso 3 diz o seguinte: que a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, né? A videira é uma árvore, é uma planta, né? É uma planta, na verdade, não é uma árvore. É uma planta que ela se enrama, ela cresce, ela, toma conta do espaço. Quando nós morávamos aqui em Barreiras, e pastoreávamos ali na igreja Manancial, na varandinha da casa, assim, tinha um canteiro, né? E eu plantei uma videira ali, plantei um pé de uva. E esse pé de uva cresceu e tomou, assim, toda a frente da casa, né? Eu estendi uma rede, ela ia enramando por aquela rede e tal, e produzia muito. Ela tomava conta de todo o espaço, né? E produzia bastante. Uma das coisas que eu e a Cida a gente gostava é quando pessoas iam nos visitar, a gente atendia, conversava. Quando a pessoa ia embora, antes de ir embora, eu ia lá, cortava um cachinho de uva e dava para a pessoa. Eu gostava disso, né? De fazer isso. E produzia bastante, produzia bem aquela videira, né? Bem, como ela se estende e ela toma conta do espaço, é o trabalho da mãe, da mulher. A mulher, ela toma conta dos espaços, né? Ela toma conta dos espaços que há dentro do seu lar. Ela está atenta, toma conta do espaço, não é dizer que ela engorda, não. É dizer que ela está atenta a todos os detalhes da sua casa, do seu lar. Ela está atenta aos cuidados dos filhos, ela está atenta ao cuidado do marido, ela está atenta ao cuidado da sua própria casa, do seu próprio lar, né? Então, assim, ela se estende por todos os lugares. E a videira sempre produz frutos, né? E o fruto da videira é o fruto que, depois dele trabalhado, depois de ele ali
tratado se transforma em vinho. E o vinho, segundo a Bíblia, é o símbolo da alegria. Ou seja, a mulher, a esposa, a mãe, é o símbolo da alegria do lar. É a mãe que faz a harmonia do lar. É a mãe que sempre está ali no meio para poder intermediar entre os filhos, muitas vezes entre o filho e o pai, sempre está ali harmonizando as coisas, né? A mulher sempre tem esse papel. E depois disso também, eu tenho dito aqui, que toda mulher ela é dotada de uma sabedoria que o homem não tem, né? O homem não tem. Por isso que na própria palavra diz o seguinte, que toda mulher sábia edifica a sua casa. A tola não. Existe a mulher sábia, existe a mulher tola. A tola destrói. A tola usa os conceitos deste mundo, né? Usa os conceitos desse mundo e faz besteira, e erra, e faz um monte de bobagens e termina destruindo a família. Mas a mulher sábia não. Existe a maioria das mulheres, a mulher é dotada com isso. Muitas delas, elas não sabem usar ou se deixam levar, mas as mulheres, ela tem esse dispositivo de sabedoria dentro dela, né? Que o homem não tem, né? A mulher, ela tem o poder agregador, né? Na casa, quem tem esse papel de trazer a harmonia, de trazer todo junto, geralmente é a mulher. É interessante que, geralmente, quando acontece numa família, a esposa, né, tem vários filhos ali e tal, o marido, e de repente a esposa morre primeiro, geralmente o que é que acontece com os filhos? Geralmente se dispersam. Poucos são os homens que têm a condição de levar os filhos, mesmo sem a esposa, até a fase adulta, preparar os filhos e direcioná-los, né? Você vê como é importante o papel da mulher. Agora, quando é o contrário, que o marido morre primeiro, a mulher leva os filhos até o final. O homem não tem a mesma capacidade de agregar e tomar conta e desenvolver os filhos como a mulher tem, né? A mulher morreu primeiro, geralmente acontece, a família se dispersa, e o homem não consegue manter as duas coisas, né? Manter os filhos ali unidos debaixo do seu cuidado. Já a mulher não, a mulher, ela tem essa capacidade, de uma forma ou de outra, ela tem a capacidade de cuidar dos filhos, de guardar os filhos e levar os filhos até a sua fase adulta e trabalhar e seguir a vida para diante, né? Depois a palavra diz o seguinte, que os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da mesa. A oliveira é uma planta forte, é uma árvore forte, e produz frutos preciosos, produz azeitonas, né? E a azeitona é uma planta muito especial, né? Do fruto da azeitona é retirado o óleo de azeite de oliva, né? O óleo. E esse óleo, nos tempos antigos, era o remédio que se tinha. Você tomou uma pancada, unja com óleo. Você está com alguma dor, passa óleo. O óleo era para tudo, né? Aquele remédio para tudo, antigamente, né? E aí a gente entende que os filhos eles são preciosos, eles são fortes, eles são resistentes. O apóstolo João, ele fala que os jovens, eles são fortes, são resistentes, né? E é uma verdade, né? Os jovens têm a capacidade, têm a condição de fazer aquilo que os pais, tomar aquilo de onde os pais deixaram e fazer grande todas as coisas que os seus pais construíram, fazer grande, aumentar mais ainda o legado que os seus pais deixaram para eles. Por isso que os filhos, eles são preciosos. E quando se fala ao redor da mesa, é que a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de confraternização. Não existe um lugar melhor para se confraternizar do que ao redor de uma mesa, né? É um lugar de um servir ao outro, é um lugar de histórias, é um lugar de ensino e de aprendizagem, e principalmente um lugar de oração.
Tem gente que não dá muito valor à oração, antes das refeições, né? Não há nada na Bíblia que nos leve a um entendimento que a gente precisa orar antes das refeições. Não existe isso na Bíblia. Mas a questão da oração antes da comida, antes da refeição, é importante porque você está agradecendo a Deus por aquilo que Deus está proporcionando na sua vida. E quando você é fiel no pouco, Deus acrescenta muito na sua vida também, né? Se você é fiel em orar ali agradecendo a Deus por aquele pouco, muitas das vezes, que a gente tem ali nas mãos, Deus com certeza colocará muito mais nas suas mãos, porque uma coisa que comove, uma coisa que deixa Deus alegre é o coração agradecido, né? E muitas das vezes a gente não dá valor àquela comida que está sobre a nossa mesa, né? E a gente passa direto, a gente simplesmente come ali e esquece de agradecer, esquece que tudo aquilo que está ali sobre a mesa foi o Senhor que te proporcionou, foi o Senhor que fez aquilo estar ali diante de você poder desfrutar. Então, aliás, não só na questão da alimentação, ou qualquer outra coisa que a gente tenha na vida, que a gente consiga na vida, a gente precisa sempre estar agradecidos ao nosso Deus, porque tudo nas nossas vidas provém do Senhor. Como nós esquecemos de agradecer, como nós esquecemos de colocar diante de Deus a alegria pelo fato de a gente ter um dia mais de vida, né? É Deus que está proporcionando, os nossos dias estão controlados por Ele, e se nós temos mais um dia de vida, foi Deus que está nos proporcionando. Então a gente precisa saber agradecer, colocar o nosso coração como um coração agradecido todo o tempo diante de Deus. Bem, a quarta fase da família e a última, né, que é a fase da velhice, né? Está lá a partir do verso 4, que diz o seguinte: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele não está dizendo aqui que não é aquele homem que trabalhou muito, não é aquele homem que montou o império, não é aquele homem que se esforçou o máximo em determinadas atividades. Ele está dizendo aqui que é o homem que teme ao Senhor, esse que é bem-aventurado, esse que vai ser abençoado, o homem que teme ao Senhor. É como se isso aqui fosse uma promessa, como é uma promessa, e como se isso aqui fosse uma resposta da parte de Deus. Quanto mais a gente se edifica no Senhor, quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus responde com as suas bênçãos às nossas vidas. Isso é uma matemática aqui, né? É uma matemática que nós precisamos estar dentro dessa matemática, buscando com toda a afinco do nosso coração, ser fiel ao Senhor, andar segundo os seus preceitos, e com certeza estaremos tendo como resposta assim as bênçãos de Deus. E diz mais: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Primeiro que a gente começa a entender que o Senhor nos abençoará desde Sião. Sião aqui é a cidade celestial. Está se falando da cidade celestial, estamos falando dos céus, né? Deus te abençoa desde os céus. E interessante, queridos, que tudo que acontece na nossa vida, a origem de tudo está no âmbito espiritual, não está no âmbito físico. Muitas das vezes a gente se esquece disso. A gente quer construir tudo com as nossas forças, né?
fazer os nossos planos e cumprir os nossos planos com as nossas forças. Mas a gente jamais deve esquecer que os planos do coração do homem, esse não tem firmeza, esse não tem, possivelmente não irá acontecer, porque o que tem que prevalecer são os planos de Deus para as nossas vidas. De sorte que, se nós estivermos firmes no Senhor, nós seremos abençoados desde os céus. O Senhor é que vai planejar a nossa trajetória de vida. Ele já tem, na verdade, Ele já tem as nossas vidas planejadas. Ele já sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Ele já sabe todas as riquezas, todos os bens, todas as bênçãos que você vai obter ao longo da sua história. Ele sabe tudo. Então, quanto mais a gente busca Deus, mais Deus faz com que os seus planos para as nossas vidas aconteçam. Deus, Ele vai ficar atento a nós, a todos aqueles que o buscam, para abençoar. Deus vai estar com a sua total atenção na nossa direção. E o mais interessante, que a Bíblia diz aqui, que isso não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que vai acontecer aqui e vai passar 2 anos para acontecer outro, ou daqui a 10 anos para acontecer outro. Ele diz o seguinte, que em todos os dias da sua vida, ou seja, todos os dias, Deus vai te abençoar de alguma forma. Deus vai abrir uma porta de alguma forma. Deus vai trazer uma bênção diferenciada nas nossas vidas de alguma forma. Tá? Será todos os dias das nossas vidas. E ele diz mais, e verás, no verso 6, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Aqui ele está falando de longevidade, né? Nós teremos uma vida longa. Aquele que teme ao Senhor, que anda segundo os seus caminhos, aquele vai ter uma vida longa. Uma vida longa. E vai ter o privilégio, né? Vai ter o privilégio de ver os filhos dos seus filhos. Isso me dá uma certa tranquilidade, porque eu acho que eu vou viver um monte ainda, né? Porque eu já vi o Matias, meu filho de Marco, mas ainda tem os filhos de Bianca e tem os filhos de Lúcio, que ainda vai demorar um tempão para chegar. Então, sinal que eu tenho muitos anos de vida, e minha oração que seja com saúde e bem-estar. E ver os filhos, os nossos filhos, irmãos, não existe prazer maior do que esse. É maravilhoso demais. Existe um ditado que diz que filhos